Hedonismo, palavra que vem do grego hedoné, que significa prazer. O hedonismo é a filosofia que coloca o prazer como centro da vida. É a ideia de que a felicidade está em experimentar o que é bom, agradável e satisfatório, e que a vida só vale a pena quando se vive com prazer. Mas talvez, quando você escute essa palavra, o que vem à sua mente não é algo tão bonito assim. Talvez você pense em exagero, em uma vida levada pelos sentidos, em pessoas viciadas em prazeres instantâneos. Festas, sexo, comida, drogas, fama, riqueza. Talvez venha aquela imagem de alguém que vive sem limites, fugindo da dor e da responsabilidade, buscando prazer a qualquer custo. E talvez você pense: isso aí não tem nada a ver com felicidade, isso é vazio. Mas e se eu te dissesse que essa visão está errada? E se o verdadeiro hedonismo for justamente o segredo da felicidade? É isso que a filosofia de Epicuro nos mostra. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida hoje. Epicuro foi um filósofo grego que viveu no século IV a.C. Ele fundou uma escola chamada O Jardim, onde se reuniam pessoas para estudar, conversar e viver uma vida guiada pela busca do prazer. Mas não é como você imagina. Para Epicuro, o verdadeiro prazer está na ausência da dor, na tranquilidade e na liberdade interior. E ele acreditava que os maiores prazeres da vida não estão no exagero, mas nas coisas simples. Em uma conversa com os amigos, em uma refeição moderada, em uma tarde de silêncio, em uma mente que não é atormentada pelo medo da morte, pela ansiedade do futuro ou por desejos impossíveis de se saciar. Epicuro não era um pregador da luxúria, pelo contrário, ele era quase um minimalista. Há relatos de que ele, às vezes, se contentava apenas com pão e água, e dizia que um pedaço de queijo era um luxo raro e imenso. Em uma de suas cartas, ele escreveu que, mesmo em momentos de dor física intensa, ele ainda era capaz de sentir prazer, porque a sua mente estava livre, lembrando das conversas com seus amigos, dos pensamentos que o acalmavam e da paz que cultivava internamente. Para ele, o prazer não era algo que vinha de fora, mas algo que se construía por dentro. E é exatamente aqui que a gente precisa fazer uma pausa e pensar: será que o problema é o prazer ou a forma como a gente aprendeu a buscá-lo? A sociedade moderna transformou o prazer em um produto. Tudo precisa ser imediato, fácil, sem esforço. Um clique e você tem comida, sexo, dopamina. Mas quanto mais você busca esse prazer superficial, mais vazio você sente. Porque esse tipo de prazer é um prazer barato. É um prazer que não alimenta a alma. Ela apenas a distrai. E distrair não é o mesmo que viver. Pelo contrário, é o que nos faz perder o que realmente importa. O hedonismo de verdade é quase o oposto disso. Ele exige consciência, exige presença, exige que você olhe para sua vida e se pergunte: o que realmente me dá prazer duradouro? O que me faz sentir vivo de verdade? E o que me dá paz depois que o estímulo acaba? Talvez o prazer verdadeiro esteja em cuidar do seu corpo, sentindo orgulho da sua saúde, em acordar cedo para caminhar e respirar um ar fresco da manhã, em ter um trabalho que te desafia, mas que faz sentido, em se reunir com os amigos, rir de coisas simples, dividir o silêncio e o pão, em aprender algo novo, crescer, servir, amar, em ter paz com a sua própria consciência. Essa é a verdadeira arte do prazer. Encontrar beleza, alegria e sentido no comum. Em cultivar uma vida onde o prazer não é fuga, mas presença. Você não precisa se afastar do prazer para ser virtuoso. Você só precisa aprender a buscar o tipo certo de prazer. O prazer que constrói, que te fortalece, que te aproxima
da sua melhor versão. O prazer que exige consciência e não vício. Porque no fim das contas, o prazer não é o inimigo da razão. Ele pode ser o resultado de uma vida bem vivida. O problema nunca foi o prazer. O problema é a ignorância. O problema é achar que o prazer é só um estímulo e não a contemplação. Epicuro dizia que todos os bens que a sabedoria nos proporciona para uma vida feliz, o maior de todos é a amizade. Isso já diz tudo. Prazer não é egoísmo, pode ser vínculo, pode ser construção, pode ser beleza dividida. A sociedade nos ensinou a associar prazer ao exagero, ao luxo, à fuga, como se fosse preciso um final de semana em Paris para relaxar, como se só fôssemos dignos de prazer após atingir o sucesso. O hedonismo moderno foi sequestrado pelo marketing, transformando em consumo desenfreado. E aí, quando alguém ouve a palavra prazer, já pensa em vícios, festas e excessos. Mas o verdadeiro prazer, aquele que realmente preenche, está no agora, no simples, no genuíno. Está em ouvir uma música favorita enquanto o sol entra pela janela, em cozinhar algo com calma, está em rir de verdade com alguém que você ama, em sair para caminhar sem pressa, em fazer algo criativo, em comer com atenção, em respirar com presença, em simplesmente existir. A felicidade, então, não está no futuro. Ela não precisa ser alcançada, ela precisa ser percebida. A filosofia de Epicuro não nega o sofrimento. Ela apenas nos mostra que ele não precisa ser maior do que a vida. E mais, ele nos ensina que muitas vezes, ao invés de fugir do desconforto, podemos transformar esse desconforto em um espaço de aprendizado e até prazer. Afinal, até mesmo em um dia difícil, a beleza, as sensações, a vida. E talvez esse seja o segredo mais ignorado da felicidade. Viver com intenção e atenção. Não é sobre correr atrás do prazer desenfreado, mas sobre reconhecer o prazer possível em cada pequeno instante. Ser um hedonista à maneira de Epicuro é ser um colecionador de momentos plenos. É entender que a verdadeira arte de viver é fazer com que até as partes comuns da vida se tornem extraordinárias. Não por serem raras, mas por serem sentidas. Foi um prazer receber você aqui em Nova Alexandria. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com a sua vida e até o nosso próximo encontro.